Boa tarde, crianças. Tudo bem? Bom, vamos à nossa aula de matemática, tá? Como sempre, primeiro passo, abrir o arquivo que a professora está enviando, tá? Preparar seu caderno, cabeçalho, habilidades, tá? Tudo certinho, quais são as páginas do livro e, né, assistir esse vídeo com muita atenção, que tem algumas dicas, algumas informações a mais do que está lá no livro também, tá bom? Bom, gente, nós vamos começar a aula de matemática falando sobre gráficos e tabelas. Só que nós vamos ver assim por partes. Vamos falar sobre tabelas. Tabelas vocês já conhecem, né? Já há um bom tempo. Todo mundo já viu em algum momento, já estudou sobre tabela, tá? Então, o que nós vamos ver? Vamos destacar, relembrar algumas partes da tabela. Toda tabela, ela tem um título, geralmente tem um título, né? Ela tem os dados no meio dela e ela tem a fonte. O que é a fonte? De onde, né, de onde foram tirados aqueles dados daquela tabela, tá? Então, foi uma pesquisa, né, um levantamento de dados de alguma competição. Então, nós usamos a tabela geralmente para isso, tá? Para poder fazer um controle ou para comparar, né? Às vezes nós estamos assim, vamos dizer que nós estamos em competição nas Olimpíadas, né? Aí vocês já devem ter reparado, ou na Copa, né? Aí aparece lá aquela tabela lá de, né? Estados Unidos está com tantas medalhas de ouro, né? De prata, de bronze. Brasil, tantas de ouro, de prata. Então, o que a gente faz? Monta uma tabela para poder organizar aquela pontuação. Ah, nós vamos estudar, eles vão analisar, fazer alguma coleta de dados de uma determinada região, vamos lá, região norte, né? Como é que está lá o nível de desemprego lá daquela região? Então, eles vão fazer uma pesquisa, vão coletar dados e depois formatar uma tabela, tá bom? Bom, aqui no livro de vocês, tá? Vocês estão vendo aqui? Nós temos já um modelo de tabela. Então, lembra que eu falei que ela tem um título, tem os dados que se relacionam a esse tema e a fonte de onde foi retirada essa pesquisa, tá? Esses dados foram coletados de onde? Então, o que é principalmente que nós devemos perceber e ter muita atenção na hora de analisar uma tabela? Vocês sempre vão ter uma coluna vertical e uma coluna horizontal. Então, você sempre vai analisar a tabela, tá? Olhando os dados na coluna vertical e na horizontal, tá? Ah, vamos dizer que a soma de todos, tem vários questionamentos, você tem que procurar nessa tabela os dados de cada item desse aqui, para poder realizar a sua questão, tá? Nós temos também, tá? Eu coloquei aqui para vocês vários tipos de tabela. Vamos lá. Uma bem simplesinha, que vocês costumam ver muito nas atividades do livro. Essa tabela, ela tem relação foi um estudo feito nas eleições, durante as eleições dos candidatos. Então, nós temos lá a coluna, né? Aqui tem o nome dos candidatos e aqui os dados, né, de cada um. O número de votos de cada candidato. Então, né, de acordo com essa tabela, você vai analisar e vai responder. Ah, eu preciso saber da soma do primeiro candidato, quantos votos o primeiro candidato junto com o último candidato fizeram. O que você vai ter que fazer? Pegar lá o número de votos do primeiro candidato, o número de votos do último candidato, somar e responder. Tá bom? Então, sempre relembrando como que se analisa a tabela. Outra tabelinha aqui bem basiquinha para vocês, ó, essa tem desenhos, ó. Isso aqui vocês vão ver desde lá do segundo, terceiro ano, né? Essa tabelinha aqui também é bem simples. Agora, eu vou mostrar para vocês uma tabela, né, no Excel, que a gente faz no computador, que é usada em
Ó, esse tipo aqui. A gente faz as empresas, as escolas, né? Tudo você, quando é área comercial, né? Então você faz levantamento de dados, né? Você trabalha em cima desse tipo de tabela. Vocês estão vendo que tem a tela, ó, né? A tela do computador. Então nós temos, ele chama-se planilha do Excel. Ali você vai inserir todos os dados. Aqui eu tenho um levantamento, né, de empresa, de profissões. Então vamos lá. Eu tenho o Rodrigo, que tem 28 anos, é dentista, tá? Vamos lá. E aqui nós temos lá os dados deles. A faixa salarial, tudo certinho. Então, né, essa empresa deve estar fazendo algum levantamento de pesquisa sobre profissões. Então, ele pegou várias pessoas e botou ali, ó, os dados da pessoa, de acordo com a pesquisa que ele quer, a idade, a cidade, e fez o levantamento. Tá bom? Bom, então, o que acontece? Vocês vão fazer, como eu falei, no livro, as atividades, tá? Da página 82 até 87. Todas elas têm uma tabela, um texto que você tem que ler para poder entender a tabela. Se você não lê o texto, você não entende a tabela. Tá bom? Tem que ter um propósito aqui. Os passos para vocês calcularem para realizar os cálculos de vocês, as respostas, tá? E, ó, outra tabela. Olhem bem o tipo de tabelas que nós temos, ó. Esse aqui, já pedindo para você fazer uma tabela. Aqui, ó, título, dados e a fonte bem pequenininha aqui embaixo, ó. Que é de onde foi retirado esses dados, tá? Então, crianças, a aula não é muito complicada, tá? Porque é um tema que vocês estão sempre, todos os anos, trabalha a tabela, tá? Gráfico. Então, vocês vão analisar com bastante atenção, né? Cada texto, cada questão, e vão realizar as atividades de matemática, tá? Procure escrever no livro, fazer bem legível, com a letra bem caprichada, com lápisinho com pontinha bem certinha, porque na hora das fotos a prof quase não consegue enxergar. Então, procura ver, né? Focar bem ali, tá bom? Não, façam no tempo de vocês. Vocês sabem que nós temos, né, o segundo tempo de matemática, para vocês terem tempo de realizar tudo com calma. Não adianta correria, tá? Porque eu tenho um prazo para tudo, tá bom? Então, vamos realizar as atividades agora, tá? Um beijo, até daqui a pouco.